Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estou grato a Deus pelo privilégio que Ele me proporciona de estar pela primeira vez usando esta tribuna, a tribuna da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Guaratuba, para ministrar a palavra de Deus. Louvo a Deus pela pessoa do vosso presidente, pastor Simão Bilek, bem como sua esposa e toda a sua família. Que Deus continue honrando o seu servo com toda esta igreja que aqui foi estabelecida por Deus. Louvo a Deus pela vida do coordenador, pastor Edmilson, que me convidou para estar ministrando a palavra de Deus na abertura desse evento. Que Deus continue o honrando, bem como sua família e todos aqueles que pelo irmão estão sendo liderados. Parabenizar os jovens por mais um ano de vitória. Que Deus continue os abençoando. Também é uma alegria rever os nossos amigos ali da cidade de Matinhos, os nossos irmãos, cuja nós temos uma amizade, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Não vou citar o nome de todos, mas estou vendo Tiago, estou vendo o Eliseu. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amados, por gentileza, abram a Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 25, verso 1 e sua sequência. Assim está escrito: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, as quais, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e se fechou a porta. Quantos podem, por gentileza, digam amém. Amém. Por favor, tomai os vossos assentos. Meus irmãos, falar a respeito da vinda de Cristo é uma necessidade, principalmente no século 21. Eu entendo que deveríamos nos debruçar sobre o contexto da vinda de Cristo e pregarmos mais a respeito desse tão profundo assunto, porque Jesus
em breve voltará para buscar a sua igreja. Eu acredito que a maioria daqueles que estão aqui, e por que não dizer todos os que estão aqui, creem que um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja. Porque se não for assim, não há necessidade de estarmos aqui. Se estamos aqui, é porque a nossa esperança continua viva, que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Nós encontramos inúmeros textos na Bíblia Sagrada falando a respeito da vinda de Cristo. Um desses textos é Mateus capítulo 25, a partir do seu primeiro verso. Jesus estava ensinando seus apóstolos e seus discípulos a respeito das coisas que aconteceriam no futuro. E ele, dentre muitos assuntos retratados, que começou no capítulo 24 de Mateus, ele continua a falar no capítulo 25, aonde ele chega a explicar como será a sua vinda. É verdade que nós temos aqui uma símile, e poderíamos até considerar uma alegoria, se usássemos uma interpretação hebraísta para o texto. A Bíblia possui 22 linguagens interpretativas. Uma delas é o hebraísmo. Se usarmos aqui o hebraísmo para entendermos esse texto, alguns dos nossos irmãos considerariam que necessitamos mais aprender interpretação bíblica, visto que às vezes nós não vamos na profundidade do texto e perdemos muito com isso. Mas eu não posso aqui adentrar nesse tipo de interpretação, porque precisaríamos de uma escola bíblica. Mas eu quero aqui fazer algumas reflexões sobre a escrita desse texto. O escritor do texto, segundo Jerônimo, Mateus escreveu esse texto em hebraico e não em grego, como diz a maioria dos quais estudam a Bíblia, dos eruditos. Longe dessa discussão, eu quero dizer que a maioria da Bíblia Sagrada foi escrita segundo a cultura judaica, mesmo que toda a Bíblia, sem exceção de nenhum verso, foi inspirada pelo Espírito Santo para 3 propósitos: ensinar, corrigir e consolar. Essa é a função da Bíblia Sagrada. Toda interpretação, ela não pode fugir da realidade da palavra, porque uma interpretação bíblica não é para beneficiar a pessoa, e sim o conceito da salvação. Eu não posso pregar o que a Bíblia não diz. Eu posso afirmar o que a Bíblia diz. Opiniões, elas não sobressaem sobre a Bíblia. O que me condenará ou o que me salvará não é as minhas opiniões, mas sim o que diz a Bíblia. Por isso, doa a quem doer, a Bíblia deva ser pregada. Em seus ensinamentos, Jesus nunca procurou agradar a multidão. Ele procurou ensinar a palavra, porque dessa palavra depende a nossa vida eterna. E se não ensinarmos a palavra, muitos serão condenados, porque não conhecerão a verdade. Mas se pregarmos a verdade, a palavra ela tem poder de libertar. Por isso,
a palavra deva ser pregada. Jesus, então, pregando a palavra, ele compara a sua vinda com o reino de Deus. Ele diz que o reino dos céus, o reino de Deus, será semelhante a 10 virgens. Ele está aqui fazendo um tratamento a respeito da cultura judaica, porque na cultura judaica havia um protocolo para o casamento. Primeiro, esse protocolo estava baseado na ascensão da cultura. Quando um homem desejava se casar com uma mulher, ele se achegava até o pai da moça e eles faziam um contrato. Esse contrato não era assinado em um papel, não era assinado no couro do animal ou sequer em uma pedra. Esse contrato era uma palavra. Para os judeus, a palavra de um homem é sim, sim ou não, não. Se um judeu der uma palavra, ele cumprirá a sua palavra, porque o seu caráter está baseado na palavra. Os judeus, por exemplo, se ele for a um mercado e ele comprar algo, não era nem necessário ele assinar a nota de compromisso, porque o compromisso dele, a partir do momento que ele comprou, é pagar. Palavra. Então, ele dava a palavra ao pai da moça, mas o pai da moça também dava a sua palavra, que a moça estava garantida a ele. Só havia um modo desse casamento não dar certo. A cultura diz que uma moça que não era virgem, ela não tinha direito algum quanto aos conceitos do casamento, e ela poderia morrer apedrejada em praça pública, porque ela colocou o caráter da sua família em jogo. Então, era dado 7 dias de preparação para o casamento. Nesses 7 dias de preparação, a moça ficava se banhando, ela tinha que ficar perfumada. Enquanto isso, o moço ia para um lugar reservado junto com os seus amigos, e ali eles dançavam, eles comemoravam um novo tempo, a chegada do casamento. No dia da festa, porque aqui eu não estou tratando o tempo de namoro, que para os judeus não poderia passar mais do que 8 meses. Em 8 meses, o casal deveria estar preparado para o relacionamento. Eles então se preparavam, e à meia-noite a moça era colocada dentro de uma tenda. O rapaz entrava, se deitava com ela. Ao amanhecer, o contrato só poderia ser quebrado se o lençol não estivesse manchado de sangue, porque a virgindade daquela moça dava legalidade àquele contrato. Mas uma vez que a moça não era virgem, o contrato estava rompido, estava quebrado. O pai perdia o direito sobre a moça, e o rapaz poderia devolvê-la, e ela se tornava uma mulher qualquer da vida, zombada, se não fosse apedrejada. Porque a virgindade era sinal de pureza, de santidade, de caráter. Quando Jesus disse que o reino dos céus
é semelhante a 10 virgens, ele está falando que o reino dos céus é semelhante à pureza, à santidade. O reino dos céus não tem pecado. O reino dos céus não tem impunidade. O reino dos céus é baseado na justiça. E quem quer ir para lá tem que viver em santidade. Quem quer ir morar lá tem que viver em pureza, porque o imundo não entrará no céu. Veja aqui, quando Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, ele veio para santificar aquilo que era impuro. Ele veio dar vida àquilo que estava morto. Ele veio trazer a essência, a santidade. Por isso a própria Bíblia diz: sede santos como eu sou santo. Veja que o verbo ser, ele está no pretérito futuro do indicativo. Ninguém é até que caminhe a ser. Porque o teu relacionamento, o meu relacionamento com Deus me leva a ser santo. Porque quanto mais você e eu se aproxima de Deus, mais você e eu se distancia do mundo. Nós passamos a nos parecer com Deus. Ele comparou o reino dos céus a 10 virgens. Essas virgens carregavam consigo lâmpadas. Notem que ali havia 2 grupos. As virgens insensatas, 5. As virgens prudentes, 5. Na sua totalidade, 10. Hoje eu entendo porque Paulo disse a seguinte frase na sua primeira carta a Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito, elas não se discernem na carne, elas se discernem espiritualmente. Para o homem natural, as coisas do Espírito de Deus parecem loucura. Mas ele termina dizendo: o homem espiritual não pode ser discernido, mas ele discerne tudo à sua volta, porque ele tem a mente de Cristo. Quando ele diz isso, ele coloca 3 personagens em cena. 2 personagens nós encontramos em Mateus capítulo 25, a partir do verso 1. Quando a palavra natural é usada, é uma palavra grega. Essa palavra é pskaitos, que quando é transliterada para a linguagem portuguesa, ela recebe 2 sentidos. Primeiro, o homem natural. Segundo, o homem carnal. Veja, algumas traduções você encontra o homem natural. Em outras traduções você encontra o homem carnal. Mas ele estava se referindo mesmo aos 2, ao natural e ao carnal. Quando ele retrata-se a respeito do homem espiritual, ele usa a palavra pneumactos, que quer dizer o homem cheio do Espírito Santo. E ele faz uma separação entre esses 3 personagens. Primeiro personagem, o homem natural. O homem natural é aquele que vive no tempo da ignorância. E Deus não leva em conta os pecados do ser humano no tempo da ignorância, desde que o homem se arrependa dos seus pecados, porque ele é natural. O homem natural, ele nasce, cresce e morre, mas as suas raízes são terrenas. Ele não se preocupa com o mundo, eternidade. Ele não se preocupa com a eternidade. Muitos desses são ateus, porque querem uma prova da existência de Deus.
discutindo com um ateu disse à minha pessoa: o senhor, por favor, me prove que Deus existe. Eu olhei para ele e disse: por favor, me prove que ele não existe, porque quem acusa cabe o ônus. O homem natural é aquele que as suas raízes estão intrínsecas ao seu conceito de vida. Trabalhar, lazer, não ter vida espiritual. É o homem natural. Ele não compreende as coisas do espírito. O homem natural, por exemplo, se você entregar um folheto a ele, ele é capaz de zombar. Por que Deus não permitiu que os anjos pregassem o evangelho aos homens? Porque um anjo não aceita zombaria quanto ao seu Senhor. Se um anjo vai pregar para alguém natural e esse zomba de Deus, certamente o anjo tiraria sua espada e arrancaria a cabeça do cidadão. Quantos de nós aqui ficamos irritados quando alguém zomba do evangelho? Quando um cidadão como Jean Williams nos chamam de fascistas. Ora, a vontade é reagir. Porém, ele é um ser natural. Ele não tem conhecimento absoluto da verdade. Ele tem uma verdade, mas ele não conhece a verdade chamada Cristo. Ele comete pecado porque ele vive a sua verdade. Na sua verdade, homossexualidade é normal. Para o homem natural, na sua verdade, adultério é normal. É por isso que quando um crente está em uma roda e o amigo desse crente diz assim: hoje eu traí a minha mulher, esse cidadão acha normal, ele acha que aquilo é um prêmio. Aí o cristão diz a ele: não faça isso porque isso é pecado. Ele não entende, porque ele é natural, as suas raízes são naturais. Ele vive em pecado, ele vive na natureza do pecado, ele vive na sua verdade. Esse é o homem natural. Mas o homem carnal é aquele que conhece a verdade e pratica o pecado. Eu vou lhe explicar melhor. É as 5 prudentes loucas, as insensatas. São aqueles que conhecem a verdade e praticam o pecado. Esses são os carnais. Jesus em nenhum momento se refere ao homem natural nesse texto. Se refere em outros, mas não se refere ao homem natural nesse texto. Ele se refere ao homem carnal. Qual é o homem carnal? O homem carnal é aquele qual o próprio Mateus disse: e muitos me dirão naquele dia. Eu preguei. Olha aí aonde isso foi. Eu expulsei demônios em teu nome. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, que praticastes a iniquidade. Veja, Jesus não usou a expressão pecado, ele usou a expressão iniquidade. Quero que você entenda isso. Pecado pratica o homem que vive na ignorância, que não conhece a verdade. Iniquidade pratica quem conhece a verdade e pratica o pecado. Porque a partir do momento que você conhece a verdade te liberta do pecado e o pecado não pode te dominar. É por isso que existe uma palavra chamada tentação. E Jesus não tenta ninguém, mas nós somos tentados. Cair ou não é uma opção. Resistir ou não é uma opção. E eu não estou dizendo aqui, não estou afirmando aqui que crente não pode pecar. É claro que por causa de uma fraqueza, alguém pode cometer um pecado. Mas a pessoa não pode dizer assim: adulterar é pecado? Mas como Jesus já morreu na cruz do Calvário e Ele vai me salvar, eu vou adulterar e depois eu peço perdão. Esse é o pecado premeditado. Alguém pecar porque caiu em tentação, não querendo cair,
mas caiu é uma coisa. Agora alguém dizer, aquilo é pecado, eu vou pecar, e depois Jesus vai me perdoar, ele não vai, porque é o pecado premeditado. Escute o que eu vou lhe dizer. Quando alguém se converte, ele morreu para o mundo, e agora ele vive para Cristo. A partir do momento que ele vive para Cristo, o mundo não pode viver nele. Porque se o mundo viver nele, ele ainda não morreu para o mundo. O carnal, ele anda como crente. Ele fala como crente. Ele até começou uma trajetória cristã. Mas no meio de tudo isso aí, ele passou a pecar e se acostumar com o pecado. E quando ele passou a se acostumar com o pecado, a sua lamparina que já foi acesa um dia, ela começou a apagar. E quando a sua lamparina começou a apagar, é necessário uma renovação de azeite, porque sem azeite a lamparina não permanece acesa. Escuta-me, por favor. Não foi somente as loucas que adormeceram, mas também as prudentes. Mas as prudentes são consideradas o pneumatos, as que estão cheias do Espírito Santo. O que encontramos aqui é em meio a uma crise, a uma forte crise, uma diferenciação entre as loucas e as prudentes, porque as duas estavam com as suas lamparinas, as 5 loucas e as 5 prudentes. Os dois grupos estavam com as lamparinas acesas, as lâmpadas estavam acesas. Os dois grupos dormiram, porque está se tratando de uma crise. Mas as prudentes levaram azeite reserva, porque elas sabiam que na sua caminhada o noivo poderia demorar. E elas também sabiam que nessa caminhada elas poderiam ir pelo caminho do fracasso. Mas elas sabiam que nesse caminho elas poderiam ser renovadas pelo azeite. Olhe bem para mim, por favor. Aí está uma diferenciação entre o crente carnal e o crente espiritual. Aquele que vai herdar o céu e aquele que não vai. Porque os carnais e os espirituais estão dentro do mesmo barco, mas um grupo vai subir e outro grupo vai ficar. O grupo que vai ficar são chamados de loucos, de carnais. Por que digo isso? Porque na trajetória de alguém que aceitou a Cristo, é necessário uma renovação espiritual. Eu não sei se você já ouviu falar, mas em tese essa frase já foi muito falada. Há 20 anos atrás, quando eu comecei a fé, eu evangelizava, eu orava, eu fazia campanha de jejum, eu fazia campanha de oração. E aí, alguém diz, e hoje? Bem, hoje eu não tenho mais o tempo que eu tinha. A questão é que as pessoas, elas vão ficando frias. Jesus disse que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria. E só pode se esfriar aquilo que já foi quente, porque aquilo que não foi quente é frio. Só vai se esfriar aquilo que já aqueceu um dia. Aquilo que está frio tem que aquecer, mas aquilo que está quente e esfriou é o contexto usado.
já foi quente, agora esfriou, se tornou carnal. Talvez você não goste do que você vai ouvir, mas talvez seja uma verdade para que o azeite desça e recarregue sua lâmpada. Mas quando um crente se converte ao verdadeiro evangelho e o Espírito Santo entra dentro dele, o seu estilo de vida muda. E a sociedade vê Deus na vida dele e vê Deus na vida dela. Porque agora ele passa a ter a mente de Cristo e as pessoas não compreendem porque ele mudou tanto. E até alguém que já foi espiritual fica questionando por que fulano mudou tanto. Porque um crente espiritual, o conceito dele não é viver segundo a carne, mas viver segundo o Espírito. Tem muitas pessoas achando que vão morar no céu, que vão ser arrebatadas, mas não é o que as pessoas acham, é o que diz a Bíblia. É o que a Bíblia ensina. Essa é a grande questão. Nós estamos vivendo uma crise, e eu poderia colocar essa palavra crise em inúmeros níveis. Por exemplo, uma crise moral. O que é essa crise moral? Meus irmãos, antigamente não precisava ser crente para entender que mostrar o corpo é errado, é pecado. Eu me lembro que minha avó era católica, e um dia ela deu uma surra em uma das minhas tias, porque minha tia estava usando roupa indecente. A Bíblia diz assim, que nenhum lascivo herdará o reino de Deus, porque coisas semelhantes a essa, Gálatas capítulo 5, as obras da carne, darão legalidade ao inferno e não ao reino dos céus. Hoje você liga a sua televisão, o que tem lá? Mulheres seminuas dançando, homens seminus dançando. É uma crise moral tão grande que as pessoas não têm vergonha de mostrar o seu corpo. O seu corpo é usado como um objeto. E esse objeto usado, ele provoca algo na Bíblia chamado lascívia. E o que é lascívia? É um ato de sensualidade aflorado. É quando alguém consegue atrair olhares na provocação do desejo de terceiros, aonde alguém olha para um corpo físico e vê naquele corpo físico um ato carnal dentro da sua mente, que é concebido ou não. Uma crise de moralidade, que dentro de templos por aí, a gente tem que tomar cuidado para onde vamos olhar. Tudo dentro da sociedade tem um porquê e alguém por trás disso. Se vestir bem é uma coisa, se vestir indecente é outra coisa. Paulo disse assim, que as mulheres se vistam como as santas mulheres. Isso serve também para os homens. Jesus disse, se um homem olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério com ela. Cobiçar como? Se não vai conseguir enxergar as curvas, ele só cobiça aquilo que provoca sensualidade. Ela só cobiça aquilo que lhe provoca sensualidade. Pregar isso é fora de moda, é fora de padrão. Pregar isso é fora de conceito.
Mas é uma imoralidade. E nós estamos vivendo uma crise moral. Porque a pessoa que é carnal, ela quer se parecer com o mundo. E a pessoa que é espiritual, ela quer se parecer com Deus. E aí nós estamos entrando em uma questão de choque de valores. Porque quando você prega uma mensagem como eu estou pregando, é bem capaz de alguém levantar, ir embora e dizer: eu não gostei da mensagem. O problema não é gostar, o problema é se converter à palavra, viver a palavra, mudar pela palavra, pagar o preço pela palavra. Por que é que nós estamos ficando frios nos nossos valores? Porque nós estamos achando que é normal uma moça ou um rapaz, uma senhora ou um senhor provocar algum tipo de sensualidade. Nós estamos no século 21, o século da libertinagem. Veja que até as roupas da moda querem masculinizar ou efeminar de um modo imoderado. Eu estava agora escutando uma reportagem do Fantástico sobre roupas, que a mesma roupa que serve ao homem também serve à mulher. É uma ideologia, a ideologia de gênero. Eu chamo meninas, mulheres que usam esse tipo de roupa que provoca sensualidade, de piriguete. E chamo os homens de pirigueto. Meus irmãos, o cara tem coragem de usar uma calça a vácuo. Sabe como é a calça a vácuo? O camarada coloca uma calça tão apertada que quando ela chega no final, ela faz assim, ó. Ele anda todo durinho assim, ó. Eu descobri por que ele não dá glória a Deus. Porque se ele levantar a mão, rasga a calça. Estão tecendo uns ternos que a gente não consegue mais usar. Esses dias eu fui comprar um terno e disse: meu amigo, não tem um terno de homem. Porque não é possível um terno desse, não me entra. Eu faço gesticulação, eu preciso pregar, isso aqui não me entra. E ela disse assim: meu senhor, é a nova moda. E eu disse: eu vou ter que arrumar um costureiro, porque não dá. E vocês percebam que essas coisas estão adentrando dentro do templo. Eu não estou dizendo para você andar mal arrumado ou mal arrumada. Eu estou dizendo que crente cheio do Espírito Santo anda decente. Você está me entendendo? Mas quando é carnal e esfriou, ou está no estado de esfriar, o seu comportamento muda. A lâmpada está apagando. Mas a palavra, ela tem o poder de renovar e trazer à igreja a origem da adoração, que é a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Escute aqui. Um cara, quando ele é macho de verdade, ele não fica com a moça. Ele vai pedir para o pai da moça primeiro. Agora, quando ele é frouxo, não tem cinta nas calças. Eu estou criando uma menina lá que já está com 8 anos. E eu estou engordando um taco de beisebol de trás de uma porta. Eu dou comida àquele taco de beisebol todo dia. Ele está gordo. Deixa o camarada por aí ficar com a minha filha e eu saber. Eu dou um couro nela e dou um couro nele. O que é que o mundo está pregando hoje? O que é que o mundo prega hoje? Esse novo conceito de família, que não é família. Um conceito de uma libertinagem, cujo fim não é o casamento. É dar alusão aos desejos da sua carne. Primeiro, eu lhes pergunto:
O que é que um menino de 13 anos de idade quer namorar, se nem saiu das fraldas ainda? Se está cheirando urina? Olha o que o Eclesiastes diz: há tempo de abraçar e há tempo de fugir de abraço. Agora é tempo de fugir de abraço, é tempo de estudar, é tempo de é tempo de parar de ficar jogando videogame até as 4 horas da manhã e vir para a escola dominical. É tempo de obedecer o pai e a mãe. O que é que uma menina de 13 anos que nem lava a louça ainda porque é preguiçosa e relaxada, que nem dobra o lençol da cama, quer arrumar namorado? Ô mãe que está aqui, quem é que você está criando dentro da sua casa? Ai, minha filha vai casar com um rico, vai ter empregada. E se ela casar com um pobre de marré? A menina fica lá só no cabelo, só na unha. Eu pregando em um congresso, uma menina, na hora do culto, lixando a unha na minha frente, com a língua para fora. Eu fiquei atribulado, não foi com a lixa, foi com a língua perturbada. Que conceito de valores que nós estamos propondo para a nossa família? Estamos esfriando o conceito familiar a ponto de que um piá de 6 anos já está dando tapa na cara do pai e da mãe. E a mãe: ai, meu filhinho. Olha o que a Bíblia diz: a vara corrige, a vara ensina. Não é espancar, é colocar em ordem a coisa. Esses dias, conversando com uma irmã, eu disse assim: irmã, por que a senhora não vem na escola dominical? Ela disse assim: ô pastor, porque meu filho estuda a semana inteira, então no sábado eu fico acompanhando ele, porque ele é muito pequeno ainda, então ele fica da meia-noite às 4 horas jogando videogame. Eu não sei, irmão, se eu dava uma cajadada nela ou na criança. A mãe chega num culto para mim terça-feira e diz assim: pastor, ore pelo meu filho porque ele está endemoniado. Eu disse: quantos anos tem? 6. Eu não aguento ele. Eu disse: irmã, eu vou expulsar o demônio, é da irmã, não é da criança não. Porque uma criança com 6 anos de idade, você não suporta ele? E quando ele tiver 15? Na época da adolescência, que é alguma coisa complicada? É uma inversão de valores que está entrando dentro dos tempos. Uma libertinagem. Essa ideologia de gênero aí. Dentro de um corpo feminino pode ter uma alma masculina, e dentro de um corpo masculino pode ter uma alma feminina. Já tem banheiros transsex, unissex. É uma evolução de pecados. E a sociedade, ela está se adequando aos desejos da carne. E muitos dos crentes estão se adequando aos desejos da sociedade. Irmãos, eu não quero ser chato aqui. Pelo amor de Deus, me entenda. Mas houve uma época que nós, os crentes, orávamos pelo menos 1 hora por dia. Que nós tínhamos sede da palavra de Deus. Eu ia em cultos de doutrina, eu tinha 13 anos de idade, eu ficava na primeira cadeira pedindo: Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Hoje, não estou dizendo aqui, eu estou dizendo em muitos dos nossos templos, as pessoas estão lá no banheiro tirando selfie com a privada. E ainda tem grupinho de 3, né? Põe a mão na cintura uma da outra, do outro. Gente, e o culto rolando aqui dentro. E Deus querendo ser adorado. Porque tem que ter alguém que adore a Deus aqui na terra. Alebaçu de candalabácia.
Estamos mais preocupados em agradar nós mesmos do que agradar a Deus. Hoje o ritmo do culto tem que agradar as pessoas, quando o culto é um oferecimento de sacrifício do homem para com Deus. Tem gente que diz assim: eu não gostei do culto nesta noite. Quem disse que o culto é para você? Quem tem que gostar ou não é Deus. Nós estamos fazendo a casa de Deus uma casa de passeio. Qualquer coisa semelhante a essa. Tem pessoas que não se preocupam com a intimidade, o relacionamento com Deus, a ponto de lhe dizer: Senhor, eu estou doente, mas eu vim te adorar. Eu estou com problema, mas eu vim te adorar. Eu não vim aqui só para receber, eu vim aqui primeiro sacrificar. Estamos nos tornando carnais, como virgens loucas, que achamos que por estarmos dentro de um templo já seremos salvos. Se não cultivarmos um relacionamento com Deus, seremos condenados. Relacionamento se cultiva conversando, entrando no mundo da pessoa, tendo intimidade com ela, compreendendo o que ela gosta ou deixa de gostar. Relacionamento se cresce ao ponto que as pessoas se aproximam de quem você está se relacionando. Quanto mais você se relaciona com o mundo, você se parece com o mundo. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você se parece com Deus. O teu jeito de falar, o teu jeito de se comportar, a sua vida terrena vai se parecendo com Deus, e vai chegar uma hora que Deus vai dizer a você: chega, você não vai ficar mais aí, porque o teu comportamento é tão diferente que eu quero você perto de mim. Vem. Eu estou vendo coisas assim, ó. Estive em Fortaleza agora 7 dias pregando, de manhã, de tarde e de noite. Eu comecei a andar por Fortaleza e vi muitas placas de igrejas. E eu achei interessante algumas coisas que eu vi lá. Não na igreja que fui em si pregar, mas, por exemplo, hoje tem Santa Ceia 0800. Sabe o que é isso? O crente tem preguiça de ir ao templo. Ligue 0800 30 30 40. A Santa Ceia vai pelo correio. Carnais, acham que vão para o céu. Jesus disse, na boca do apóstolo Paulo: não deixai as vossas congregações, como é costume de alguns. Lugar de congregar na igreja, no templo. Olha isso. Óleo ungido. Porta de casa, porta do carro. Eu fiquei abismado. O camarada vendendo óleo para quem tem problema sexual. Acha absurdo? Alguém vendendo saco de cimento ungido para você construir a sua casa. Cada saquinho R$1.000. E tem gente que compra. Me permite me dizer, tem gente que não contribui muitas vezes no local que está, mas tem coragem de na cara dura dizer assim: não, eu contribuo mesmo para o Vardemiro. O dinheiro é meu. Aconteceu um fato comigo, que eu fui falar com uma irmã, porque ela não dizimava. Ela disse: eu dizimo em tal lugar, porque eu confio naquele cidadão. E um dia ela ficou doente, me ligou: o senhor poderia vir aqui no hospital para mim? E eu disse: por quê? Ela disse: eu estou internada. Eu disse a ela: você não é minha membra, você é membro da igreja dele. Então ligue para ele, peça para que ele venha orar por você. Ela disse: o senhor é muito duro. Eu disse: duro não, eu sou responsável pelas coisas que faço. Se a senhora não confia em mim, por que vai pedir uma oração minha? Nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão andando em cima de caminho de sal, em que alguém escreve lá: hoje é a troca do seu anjo. Se o anjo que está com você é fraco, venha, porque nós vamos trocar 6 asas. Esse aí só tem 2.
pessoas carnais, que já conheceram a verdade e estão caminhando pelo caminho do pecado, cometendo iniquidade. Nós estamos vivenciando um show de adultério, de filosofia, em cima de púlpitos e pouca palavra. Filosofias que agradam o ego, mas mata a alma, quando deveria ser a palavra que não agrada o ego, mas santifica o crente pela palavra. Estamos cheios de crentes que estão dizendo que são pentecostais, que nasceram no fogo e vão subir no fogo, mas estão vivendo uma verdadeira vida e prática de carnalidade. Crentes que assistem Big Brother e ligam ainda para fulano de tal ficar. Ai, fulano vai sair, não sai não. Que não perde uma novela, mas não derrama uma lágrima na presença de Deus em um culto. Que não vê a hora que o culto termine para chegar em casa, porque o culto está se tornando cansativo. Esse relacionamento que eu tenho com Deus é chato. Estamos vivendo uma crise moral. Eu vou além, já vou terminar a mensagem. Crise que há pais achando que a homossexualidade é normal. Leia Romanos capítulo 1, principalmente o verso 32, que diz que quem pratica será condenado, e quem concorda com a prática sofrerá o mesmo dano. Eu coloquei uma reportagem sobre suicídio, e tem crente defendendo suicídio. 1 Coríntios capítulo 3, verso 17, diz que quem destruir o seu corpo será destruído por Deus. Suicídio só há em uma lógica, aonde está escrito em Isaías capítulo 35, que o caminho do céu até os loucos encontrarão. Isso quer dizer, alguém que por algum motivo fica louco e tira a sua própria vida, Deus o julgará. Agora alguém está em estado de depressão, vai lá, tira a vida e será salvo. Nós estamos vivenciando uma época que as doutrinas calvinistas estão entrando dentro dos nossos templos. Homens como Nicodemos está sendo professor de milhares de jovens que acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre, interpretando Romanos de forma errada. Calvinismo. De doutrinas espíritas misturada com o catolicismo, que lá no mundo eu chamo de macumba, mas no meio evangélico eu chamo de boa cumba, aonde o crente tem que colocar um copo d'água em cima da televisão para fulano orar, ungir e ele ser curado. Ainda bem que estão fazendo umas televisõezinhas finas agora, né? Não se há profundidade com as coisas. Há um relacionamento superficial, carnal. Meus irmãos, como é que alguém passa o dia inteiro pecando e à noite vai querer oferecer algo santo, se primeiro Deus recebe o seu corpo para depois seu glória? Alemaço de calabaceia, urimicando avassai. Pastor não faz culto sozinho, quem faz culto é o coletivo que se reúne para adorar, e aquilo que você oferece, se Deus recebe, Ele manda de volta em forma de glória. Salmo 84, 86, o salmista está dizendo: gritai ao Senhor, louvai ao Senhor, celebrai ao Senhor, porque culto não pode ser morto. Culto, o tabernáculo é vivo, ou a adoração é viva, e quem recebe está vivo, esperando a adoração de... Mas escute lá, nessa opressão, parece que ser correto está errado. Sabe o que meus amigos falaram para mim essa semana? Disseram: Fábio, suas pregações são pregações limitadas. E eu disse: por quê? E eles disseram: porque você só prega a Bíblia.
Eu disse: então me diga, o que eu tenho que pregar? Eles disseram assim: coloque um testemunho apimentado. Porque para a maioria do povo, pregador bom é aquele que faz o povo rodar, não é aquele que faz o povo adorar. É diferente. Porque tem gente que pula, roda, canta, vira piroleta, mas na segunda-feira continua prostituindo, adulterando, contando piada imunda no colégio. E tem crente que levanta a mão, glorifica com a alma, e na segunda-feira glorifica a Deus no colégio, glorifica a Deus na faculdade e glorifica a Deus na sociedade. Nós estamos medindo a espiritualidade do crente pelo tamanho do glória, quando deveria ser pelo tamanho do caráter. Tem crente ligando para a teleprofecia. Irmão, por favor, eu preciso de uma profecia para casamento. Aí o profeta: eis que falo contigo, é a Joana. Eu estava dormindo, cheguei de uma escola bíblica, o meu telefone toca, um irmão: pastor, o senhor poderia fazer uma profecia para mim? E eu disse: como é fazer uma profecia? E eu fiquei pensando: o que é que eu vou falar para esse homem? Aí Deus me deu uma revelação. Aí eu enchi a boca e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, vai dormir. Aleluia. A genuína palavra já não está fazendo mais efeito em alguns corações, mas eu vou terminar aqui. E há uma vontade de se contaminar, de adentrar nesse campo e se misturar. O sono está vindo, e muitas vezes nós estamos adormecendo alguns sentidos, mas a meia-noite está chegando. Aleluia. E tem um grupo que está mantendo a sua lamparina acesa com azeite, que está buscando na palavra, na oração, na unção, e está vivo esperando a vinda de Cristo. Tem muita gente se contaminando, mas eu continuo orando. Tem muita gente se contaminando, mas eu continuo pregando. Tem muita gente se contaminando, mas eu continuo sentindo a presença de Deus na minha vida. Tem muita gente se contaminando, mas eu continuo orando de madrugada. À meia-noite. Essa meia-noite está chegando. É o fim do milênio, ou o término da graça, o fim da dispensação da graça, para a entrada da dispensação milenar. E por que eu estou dizendo isso? Porque os próprios crentes, as virgens loucas, são um dos sinais da vinda de Cristo, que é o esfriamento. Mas o Senhor me deu uma palavra, e eu quero deixar essa palavra esmiuçar a penha. Nessa meia-noite, quando se ouvir falar, aí vem o noivo, um grupo que continuou firme dentro do conceito daquilo que aprendeu pela palavra, que tem azeite para alimentar a sua lâmpada e mantê-la acesa, vai entrar no reino do seu Senhor. Irmãos, o que eu vou dizer aqui é profético. Não se contamine. Não se contamine. Não se contamine. Continue puro, mesmo que te chamem de quadrado, te chamem do que quiser, continue sentindo a presença de Deus, com a tua lamparina acesa, pela unção que está descendo do céu aqui nessa noite. E eu quero lhe entregar uma mensagem profética da parte de Deus. Deus quer te renovar nesse exato momento, porque parece que a opressão e a crise moral é tamanha que vamos nos esfriar. Mas eu entrego essa palavra: não se contamine, não se contamine, não se contamine. E para vocês que não têm se contaminado, receba a unção renovadora da parte de Deus agora, porque eu estou profetizando de olhos abertos, pois é uma ordem de Deus. Antes que termine este ano,
Deus fará coisas grandes dentro da tua casa. Escute, antes que termine esse ano, Deus fará coisas grandes dentro da tua casa. Vai chegar um momento que você vai acordar de madrugada despertado ou despertado pelo Espírito Santo para falar em línguas. Vai chegar um momento que tua filha vai dizer: mãe, eu estou sentindo coisas e emoções que eu nunca senti. Vai chegar um momento que teu filho vai dizer: eu quero ir para a obra missionária. Está vindo uma renovação da parte de Deus antes que chegue a meia-noite. Quiser fazer parte dela, receba o que eu estou recebendo aqui agora, porque enquanto muitos estão se contaminando, você está se purificando. Deus sabe o preço que você está pagando por estar se purificando, mas esse preço tem uma recompensa, e a recompensa é: vinde benditos do meu Pai, tomai por herança o reino que eu vos preparei desde a fundação do mundo. Senhor, se tu estás nessa palavra, eu quero um sinal agora. Eu não tenho dúvida que tu estás, mas para que o teu povo veja, onde houver uma boca aberta, uma mão levantada, que desça uma unção renovadora sobre esse ambiente, sobre esse ambiente agora. Urabacanta labassúria, e tudo que está fora de lugar, começa a colocar em ordem agora. Rabaxaia, Semanto Kai, Layamado Candaia, Xereyandaya, Lassuri Andaraia. Receba o que eu estou recebendo aqui agora. A unção renovadora começa a tomar conta desse ambiente agora. Olha isso. Olha isso. Ai, mai cantou lebassai. Urimi candaia chore mandecai. Lamantu kenaia. Xereia de canova sai. Uramanda canta labassúria. Eis que falo contigo. Eu tenho saudade de ouvir a tua voz pela madrugada. Tenho saudade de te usar como boca profética. O que foi que te fiz para se distanciar da minha presença? Lebacaia, não despreze essa unção renovadora que mando sobre este lugar agora. Lebacanturiabassúria, mas aproveite este momento para voltar às raízes, porque eu quero te renovar, eu quero te usar. Eu quero operar através de ti coisas grandes e poderosas. Então, se queres receber o que quero te dar, adore o meu nome agora e receba a minha presença renovadora, diz o Senhor dos exércitos aqui agora. Olha a glória tomando este lugar. Abra a tua boca e adore a Deus. Esqueça um pouquinho do horário, eu já estou terminando. Adore a Deus com toda a tua alma agora. Alaia maia, uri maia cheia lacanda.
Meu Deus, como Deus está tomando este ambiente. Isso aqui está contagiando. Rabaia, ceia, laia, caia. Você que parou de falar em línguas estranhas, essa autoridade renovadora te renova agora. Pode abrir a boca, experimentar e falar em línguas como você falava. Você que não é batizado no Espírito Santo e está dizendo: Jesus me batiza, então abre a tua boca e pode falar em línguas. Você que está dizendo: meu Deus, quanto tempo faz que eu não te adoro de verdade, adore Ele agora. Meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Olha os crentes pneumáticos aqui nessa noite. O homem sobrenatural. Olha a mulher sobrenatural agora, recebendo coisas de Deus. O homem natural, o homem carnal, não vai entender o que está acontecendo. Mas o homem, a mulher espiritual, sabe que esse negócio é um negócio de Deus. É um negócio em que Deus está trabalhando. Olha a glória! Vai enchendo, vai transbordar, vai transbordar. À meia-noite todas acordaram do sono. Mas escute o que eu vou lhe dizer: 5 não estavam preparadas, mas 5 estavam preparadas. As insensatas ficaram, mas as prudentes subiram. É hora da igreja levantar, é hora da igreja entender que Jesus voltará para buscar a sua igreja, e somente as preparadas subirão. Então receba unção e renovação aqui agora. Fique de pé. Meu Deus, que glória! Oh, rabaca, oh, vai, amanto, caia. Oricandalabaçu de caia. Irmão, tem um mistério de Deus aqui nessa noite. Ai, abaia, surica, laçu de caia. Se alguém ouviu essa palavra, está sendo tocado pelo Espírito Santo para vir aqui na frente. Hoje eu não vou orar por você, eu vou orar com você. Eu vou chorar com você. Deus conhece a tua alma. Mas uma coisa eu estou afirmando: tem crente que vai se tornar pneumático de novo. Emaia cheia, Arabacandalaia. Olha a glória de Deus tomando este lugar. Emandoraia lá, sureba, candalaia. A tua história não terminará assim. Deus tem algo novo para você nesta noite. Vem. Olha a glória tomando aí. Candaia, mante, alabacheia. Eu não estou exagerando, porque eu não sou um crente motivador de ninguém, mas eu estou dizendo que Deus vai colocar uma língua na tua boca. Deus vai colocar um hino na tua boca. É tempo de acordar do sono.
Meu Deus, Espírito de Deus, eu vou lhe convidar para fazer algo aqui agora, que foi um sentimento da parte de Deus. Depois eu estou entregando o microfone. Estamos tão pertinho do arrebatamento. Não se enganem, muito perto. Não saia daqui como você entrou. Saia daqui diferente. Saia daqui com a mente de Cristo. Eu vou lhe fazer um pedido que nem todos farão. Há dois modelos de oração na Bíblia quando se trata de invocação. Um deles é clamar. Estamos vivendo uma crise sem precedente de moralidade. Não é só crise financeira, porque crise financeira passa. Nós estamos vivendo uma crise de moralidade. E só tem um povo na terra que pode mudar esse mundo. É a igreja. E não vamos conseguir mudar todos, mas a nossa parte nós vamos fazer. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu imagino a oração de muitos justos aqui nessa noite. O Brasil está em crise, mas o céu não está em crise. Deus vai mostrar quem Ele é na vida dos justos nesta última hora. E eu queria te convidar a levantar um clamor de 2 minutos, só isso. Um clamor. Clamar não é orar em voz baixa. Clamar é orar em voz alta. Clamor, ele tem várias sequências. Quando Israel clamava, tinha alguns deles que chegavam a suar, pedindo a Deus misericórdia. Clamor. Clamor não é agradecimento. Clamor é justiça, é invocação. E eu sei que muitos não vão clamar porque não tem motivos, mas nesta noite eu tenho motivos para clamar. Eu quero clamar pela minha família, eu quero clamar pela igreja brasileira, eu quero clamar pela sociedade, eu quero clamar pelo avivamento. Tem gente que vai orar 30 segundos e vai parar, mas eu quero te convidar a clamar por 2 minutos. Encher esse lugar com a sua voz e deixar que Deus tome este lugar com a tua presença. Se você pode, então, se quiser, com a mão levantada ou abaixada, nós vamos levantar um clamor de 2 minutos agora. E aonde houver um crente cheio do Espírito Santo, que está disposto a fazer isso, abra a tua boca comigo e comece a clamar ao Senhor nesta noite. Pai, eu levanto a minha voz com essa multidão de crentes que estão reunidos neste lugar. Nós estamos vivendo uma crise de moralidade, mas isso é sinal da tua vinda. E eu quero te clamar agora, junto com aqueles que estão abrindo a boca. Pai, olha para a nação brasileira. Olha, Senhor, para esta crise moral, financeira. Pai, aonde o sono já foi provocado, um dos sinais da tua vinda. Quantas pessoas estão ficando
Quantas pessoas estão se esfriando? Quantas pessoas estão abandonando a fé, deixando a fé? Quantas pessoas morreram espiritualmente? Quantos crentes se tornaram carnais? Quantas famílias estão destruídas pelo adultério, pela fornicação, pela homossexualidade? Mas aqui estão os crentes pneumáticos, os crentes sensatos, que estão esperando o arrebatamento, mas que estão sofrendo a opressão dessa crise de moralidade. Eu creio que tem jovens aqui que estão buscando a tua presença, então renova eles. Eu creio que irmãs que estão aqui buscando a sua presença podem ser renovadas agora. Até nós obreiros que estamos em cima da tribuna estamos pedindo renovação espiritual para continuar nesta jornada. Batiza ele agora, batiza ela agora, renova ele agora, renova ela agora. Receba poder agora, receba a unção agora, receba o milagre agora, em nome de Jesus Cristo. Receba, receba agora. Nós estamos clamando pelo avivamento. Que haja justiça, que haja justiça, que haja justiça. Satanás, pegue a sua bagagem e bata em retirada, em nome de Jesus. Que reine a justiça, que reine a justiça. Receba agora, em nome de Jesus, a resposta do teu clamor. E em nome de Jesus, agora nós implantamos todas as sortes de bênção e de renovação da parte de Deus para todos aqueles que creem assim e o adoram. Por gentileza, dê um abraço na pessoa mais bonita que estiver ao seu lado e diga assim: eu quero compartilhar com você o que eu estou sentindo. Oh, aleluia. Dê um abraço na sua irmã, no seu irmão, na sua mãe, no seu pai, no seu amigo. O que você está sentindo é o poder de Deus. O que você está sentindo é a unção do Espírito. Você pode falar em línguas, pode ser batizado, pode ser renovado nesta noite. Não seja um homem natural, não seja um homem carnal, seja um homem espiritual. E espere, porque o arrebatamento vai acontecer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer.